Oi, gente, tudo bom com vocês? Que saudade que eu tava de gravar vídeo. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. E eu tava sumidinha por aqui, né? Dei uma sumida mesmo. Já tem um mês que eu não gravo vídeos nenhum, especialmente aos sábados, né? Para os sábados. Nenhum. Olha, tem sim. Na quarta, né? A quarta da carta eu fiz. Mas não poder, foi algo muito forte que o Senhor ministrou meu coração para ministrar a vocês. Mas os de sábado, que são de testemunho por enquanto, que eu tô fazendo essa série de testemunhos, eu precisei de um tempo, sabe? Eu tenho passado por um processo meio difícil, numa área específica da minha vida, e eu precisei tirar um tempo com o Senhor, especialmente com Ele, especialmente para ouvi-lo. Não que nos outros dias eu não ouço e não tenho tempo com Ele, mas esse tempo foi especial, tá sendo especial. Eu ainda estou nesse processo, mas o tempo mais difícil eu creio que já passou, sabe? E eu precisei me afastar um pouco de redes sociais aos finais de semana, afastar um pouco de gravar vídeo, até porque gravar vídeos exige tempo, exige preparo, exige oração, exige de nós, né? Exige muito de mim, especialmente edição e tudo mais, que eu que faço. E eu precisei desse tempo com Jesus. E agora, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, contando um pouco do meu testemunho, da minha experiência com a Covid-19, para não deixar de falar né, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Tenho certeza que vai te abençoar muito e tomara que você não esteja passando por isso, mas se estiver, que o Senhor fale tremendamente ao seu coração. Bem-vindos aos que estão aqui pela primeira vez. Se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, isso é muito bom para o crescimento do canal, tá bom? Aqui vai ficar o tempo todo embaixo o meu endereço do meu Instagram, me segue lá. Eu sempre tenho postado algumas coisas para edificar a sua fé, edificar a sua vida, coisas que o Senhor sempre fala comigo. Tudo que eu posto lá são devocionais, é sempre algo que o Senhor está ministrando na minha vida, coisas do meu dia a dia, livros que leio, filmes, tudo mais, dica de louvor. Gente, tem tudo, tá? Tem de tudo um pouquinho lá. Então me sigam também. Isso é muito bom para a visibilidade do canal e do nome A Voz da Mensageira. E com certeza para o conhecimento de quem Deus é na minha vida e para que Ele seja tão maravilhoso, glorioso e grande na sua vida também. Amém? Então, eu decidi fazer esse vídeo com alguns tópicos respondendo perguntas que eu mesma fiz para poder ficar organizadinho, sabe? A primeira pergunta é: sentir medo? Vamos lá, então? Antes de começar, vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir sua orientação. Espírito Santo, esteja comigo. Me usa, Senhor, para falar as palavras certas com sabedoria, com entendimento, para que chegue, Pai, ao ouvido de quem está ouvindo, aos olhos de quem está vendo, da melhor forma possível. Que as pessoas entendam, conheçam o Senhor e o que o Senhor está fazendo na terra. Que elas saibam que o Senhor é poderoso, que o Senhor governa, que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Esse é o propósito, Pai. Que seja tudo para a honra e para a sua glória. Traz calma, paz, tranquilidade, tudo aquilo que essas pessoas que estão ali do outro lado precisam nesse momento. Em nome de Jesus, você é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Amém. Amém, gente? Então, eu peguei Covid no mês de junho, para começar, né? Antes de responder a pergunta se eu senti medo. E foi bem no auge, assim, no auge do isolamento, no auge da doença em si, né? No auge de algumas descobertas, no auge de tratamento, no auge das estatísticas também, eu falo, não dos picos, mas assim, do alarme que as pessoas ainda estavam, né? Diferentemente de hoje, mês de novembro que nós estamos. E senti medo, então, quando eu resolvi fazer o teste, eu tava com 5 dias de sintomas, eu já imaginava que eu estava, porque raramente eu fico doente, e os sintomas eram bem característicos, né? Cheguei a ir ao hospital com suspeita de dengue, porque também estava muito parecido com dengue, fiz o teste, fiz o exame, deu negativo, não deu dengue. E aí, não sei se vocês sabem, no SUS, naquela época, eu tava fazendo só com 10 dias de sintomas, então
E se eu esperasse 10 dias pra fazer, com certeza eu não iria ficar tão isolada assim, apesar que eu tava com consciência de isolamento, né, por conta dos sintomas que eu estava sentindo, mas eu poderia correr um risco maior de passar para as pessoas da minha família, especialmente para os meus pais e minha avó, né, que é do grupo de risco. E aí eu resolvi fazer o teste de forma particular, e em 24 horas ficou pronto o resultado, e a enfermeira que trouxe pra mim, a enfermeira aqui do bairro, e disse que eu estava com Covid-19. Ai, gente, foi assim. Caraca, eu tô na estatística, né? Entrei agora, aumentou o númerozinho lá e a Camila. Eu tenho um ranço com estatística, vocês não têm noção. Eu detesto fazer parte da estatística ruim. Então, só isso, eu fiquei mais com ranço mesmo. Medo, não senti. Como eu já estava com 5 dias de sintomas, eu já estava passando mais ou menos da etapa crítica, né? Só que a gente sente sim um pouquinho de medo, né? Porque é tudo muito incerto. Então você pensa muita coisa, nossa, e agora? Como será daqui pra frente e tal, meu Deus. Só que, gente, foi tão tranquilo, assim, Deus me deu tanta paz, tanta graça. Sabia que aquilo não era pra morte, mas era um propósito. E eu comecei a perguntar pro Senhor, Pai, qual é o propósito disso, né? Qual é o propósito dessa doença? E, gente, a Covid-19 em si, uma coisa que eu percebi em primeiro lugar, eu não podia dar foco aos números do lado ruim, tipo, aos números de quem estava sendo internado, estado grave, e aos números de quem estava falecendo. Se você for parar para observar, o número de pessoas que são curadas, né, que conseguem sair dessa bem, é muito maior, não se compara. Mas a gente tende a focar naquilo que é o pior, né? E eu falei, Senhor, eu não vou focar no que tá ruim, eu vou focar naquilo que é bom, nas pessoas que se recuperaram, e eu vou ser uma dessas, em nome de Jesus. É claro que tem toda a parte natural, que você tem que se cuidar, se alimentar bem. E a doença gera muita fraqueza, falta de apetite, eu senti bastante. Cheguei a perder eliminei 2 quilos nesse processo todo. Só que o pior de tudo, assim, pra quem passa com sintomas leves, como eu tive, pode-se considerar sintomas leves, é o isolamento de 14 dias. Esse isolamento foi pra mim, vamos dizer, a pior coisa, porque pra quem me conhece sabe que eu amo sair de casa, que eu amo ver gente, que eu amo resenha, que eu amo conversar com amigos, que eu amo igreja. Na época acho que a igreja ainda não estava aberta. E pra mim foi um desafio muito grande ficar dentro do meu quarto por 14 dias. Afinal de contas, desde o primeiro dia de sintoma eu já, né, me isolei, porque era um espirro, nossa, será que tô com corona? Então, como meu sintoma já veio assim tudo de uma vez, eu já fui pro quarto, né? Então eu fiquei exatamente 14 dias dentro do quarto. Quais foram os sintomas que eu senti? Então, nos 5 primeiros dias eu tive sintomas mais pesados, sabe? Eu fiquei muito cansada, muito dor no corpo, no olho, na cabeça, senti febre, senti. Foi isso, mas de forma muito intensa. Então, como eu falei pra vocês, como eu não fico doente, então, assim, tudo pra mim é demais, né? Uma gripe já me derruba. Uma gripe comum, sem ser do coronavírus, já me deixa, sabe, prostrada na cama, assim, demais. E aí, eu tive esses sintomas e tudo mais durante 5 dias. E depois disso veio uma tosse, eu fiquei com tosse alguns dias, tomei um xarope que foi muito bom, que a médica que estava me acompanhando me passou. E depois essa tosse ficou doendo assim bem no meio por muito tempo, no meio assim do meu coração. Por uma semana mais ou menos eu senti essa dor, muito tempo, né? Por uma semana mais ou menos eu senti essa dor. E perdi o olfato e o paladar também, mas bem no finalzinho da doença. Agora, fraqueza eu senti bastante, porque eu tinha pouca vontade de comer. Então, assim, eu me esforçava para comer, na verdade. Minha mãe fazia comidas bem, assim, saudáveis para mim, com bastante verdura, bastante legume, frutas eu comia, bebi bastante suco de laranja, água de coco, que os meus amigos trouxeram para mim, que foi maravilhoso pra minha recuperação. E é isso, mas mesmo assim a gente perde quilo, tá?
E eu perdi, fiquei muito fraca. E depois dos 14 dias que passou, eu ainda fiquei cerca de 7 a 10 dias tendo essa fraqueza e tudo mais, até recuperar a minha imunidade, com bastante alimentação saudável também. E repouso, é muito importante o repouso. A terceira pergunta é: o que eu fiz nesse período? Gente, foi assim, como eu disse pra vocês, em tudo o Senhor tem um propósito. E eu falei, eu preciso recuperar, eu preciso aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né? Então eu fiz bastante coisa no meu quarto. Eu dediquei tempo de oração ao Senhor, eu pus a minha leitura do plano anual, de leitura anual da Bíblia em dia. Eu estudei o livro de Marcos, do Novo Testamento, estudei o livro de Daniel, do Antigo Testamento, terminei um livro que eu comecei a ler, O Segredo do Lugar Secreto, do Bob Sorg. Sensacional, maravilhoso. Vi a série The Chosen, não sei se vocês conhecem. Gente, pensa numa série assim, incrível, incrível. Eu sou daquele tipo de gente que eu analiso tudo, analiso cena, analiso fotografia, analiso cenário, analiso roteiro. Eu amo essas coisas. E a série é impecável. Os atores, sabe? A fidelidade à palavra de Deus, aos escritos, sabe? As escrituras. A vida que eles demonstram, que eles expressam nas cenas, o lugar, os lugares que as cenas foram gravadas. É uma série excepcional. Aonde você encontra ela? The Chosen é um aplicativo. Você baixa ou na Apple Store, né? Apple Store, não sei como é que chama. Ou na Play Store, né? Do Android. E você baixa lá e tem os episódiozinhos pra você assistir. Eu assisti a primeira temporada. Se eu não me engano, a segunda temporada já lançou agora. E assistam, é maravilhosa. Eu amei, eu sou meio suspeita porque eu gosto mais dessas coisas. Maratonei alguns filmes também que eu queria, revi outros que eu queria também. Jogos Vorazes que eu amo. Revi toda a trilogia, porque não são 3, né? São 4. Revi todos os 4 filmes. E vi outros também, eu aproveitei muito esse tempo, de todas as formas. Eu tinha aqui em casa uma cadeira da minha mãe, nossa, meu cabelo parece estar meio... Uma cadeira aqui em casa da minha mãe, de fio, e pus lá no meu quarto. E aí ficava na cadeira e na cama, na cadeira e na cama. Foi maravilhoso, assim. Não tinha nada pra fazer, né, gente? A gente fica muito prostrado e tudo mais. Mas foi sensacional, foi um período assim que vai marcar minha vida pra sempre. É claro que eu não dou mérito pra doença, mas eu dou mérito pro Senhor mesmo, por Ele ter permitido tudo isso e permitido aproveitar o tempo que eu fiquei isolada, sem ficar só prostrada ou reclamando da vida, ou então só em rede social, apesar que eu fiquei também. Mas eu fiz esse tempo, o tempo mais produtivo que eu conseguia, dentro das minhas limitações físicas, emocionais, que a gente fica um pouquinho abalado, né? E tudo mais. E principalmente a questão de ficar afastado de pessoas, né? A gente sente falta disso. Não sei vocês, eu senti bastante, de calor de gente. O que aprendi com tudo isso? Então, uma das coisas que eu mais aprendi é sobre tempo de qualidade com o Senhor. Olha, como eu disse pra vocês, né, eu tava um pouco afastada de fazer vídeos por conta desse processo que eu tenho passado com Jesus, e um dia eu falarei sobre isso, com certeza, ainda não estou pronta para essa conversa, mas um dia eu falarei sobre esse processo que eu estou passando. Eu precisei tirar esse tempo com o Senhor para ouvir o Senhor. Deixei até de conversar com algumas pessoas por um tempo para poder ouvir somente o que Deus tinha para me dizer. E a gente precisa disso, porque muita gente falando na nossa cabeça, dando palpite, dando opinião, dando conselho demais, a gente acaba ficando confuso demais. Nós temos que parar um pouco, eu tô falando por mim, eu tive que parar um pouco para ouvir a voz de Deus. O que Deus tinha para dizer sobre essa situação específica que eu estava vivendo. Então foi um tempo que eu vi a necessidade de tirar com Deus, de ficar sós com Ele totalmente. Mas durante o isolamento da Covid, eu vi que foi um tempo em que Ele me tirou, Ele me conduziu, Ele que me levou pro deserto, Ele que me levou pro secreto, esse tempo foi Ele. Não que esse de agora não tenha sido Ele também, mas esse específico eu vejo que foi um chamado dele
muito particular comigo. Ele falou: Camila, para um pouco o que você tá fazendo. Para um pouco. Vem cá, vamos analisar algumas coisas. E Deus ele tem falado de uma maneira muito clara comigo. Muito clara, muito objetiva, muito certeira. Cara, Deus falou, a água parou. É desse jeito. Eu vou falar uma coisa pra você. Deus falou, não tem pra onde você correr não, meu irmão. Não tem pra onde. Uma outra coisa que eu aprendi foi sobre vinho novo. Teve uma canção que foi o Louvor desse Tempo, que é New Wine, da Hillsong Worship. E uma pastora minha muito querida mandou essa canção pra mim traduzida. E ela é maravilhosa, ouçam. Traduzido no português é Vinho Novo. E, como Deus falou comigo, como aquela canção me sustentou nesses dias, como aquela canção me ensinou nesses dias. Eu gosto muito de falar a palavra canção, eu acho lindo isso, acho poético. Então, assim, gente, foi um presente de Deus de verdade, foi um presente, tudo que eu aprendi. Essa questão do vinho novo, sabe o que é? É porque muitas vezes a gente tá tão ligado nos milagres, assim, a gente fica tão focado nos milagres que o Senhor tem que fazer fora, que a gente esquece dos verdadeiros milagres que Ele quer fazer dentro, sabe? As pessoas que chegavam em Jesus, por exemplo, aquela pecadora, né, que todo mundo queria tirar a pedra nela, quando todo mundo foi embora e ficou só Jesus e ela, ele falou assim, vá e não peques mais. Então, Jesus ali, ele já estava dando um sinal para ela, um veredicto. O que está dentro de você precisa parar, precisa sair para fora, para que você não faça mais isso. Então, o milagre aconteceu fora, ali, todo mundo, né, se distanciou, ela não foi morta, apedrejada, mas o que Jesus realmente queria fazer nela é que ela deixasse de fazer aquelas coisas que ela fazia. E na minha questão, né, em relação a mim, eu percebi que o Senhor queria fazer isso também, tirar algumas coisas que estavam ruins dentro de mim, para que Ele colocasse algo novo dentro de mim, uma nova esperança, uma nova força, sabe, um novo mover, uma nova unção. E Ele fez isso, de verdade, Ele fez isso. Os milagres maiores são aqueles que ninguém vê, é aquele que é feito dentro, é aquele que só você e Ele vê. Muitas das vezes ele vai demorar a ser manifesto para fora, porque tudo que é dentro é manifesto para fora. Mas o que importa é aquilo que Ele está moldando, é aquilo que Ele está fazendo dentro de você. O que o homem vai ver posteriormente é só uma consequência do agir de Deus nas nossas vidas. Então, às vezes você tá pensando tanto em algum milagre, pedindo tanto algo que aconteça fora para você, uma mudança, sei lá, de rumo, uma mudança de cenário, mas presta atenção. O que você está vivendo pode ser que Deus queira te ensinar algo dentro, para que você olhe para dentro e perceba que o maior milagre é onde ninguém vê. E é onde às vezes você não vai enxergar, por enquanto. Então deixa Ele trabalhar. Porque se a gente se fechar para isso e não se submeter à vontade dEle, é muito pior lá na frente. A dor de enfrentar uma queda por uma escolha tola, ela é muito mais dolorosa. Vai por mim. Se eu fosse você, eu criei em Jesus. Então, a gente precisa muito de parar, algumas vezes, parar para ouvir a voz de Deus, parar para ouvir a opinião. Deus não tem opinião, para ouvir como Ele vê a situação. E várias coisas eu precisava de entender como Ele estava vendo, para que eu pudesse agir. Gente, a gente tem pessoas de todo jeito, né, nas nossas vidas. Tem pessoas que dão opiniões, tem pessoas que falam pelos cotovelos, tem pessoas que dão conselhos sábios. Tem N pessoas, mas às vezes a gente precisa ouvir somente o Senhor mesmo, tá? Porque as pessoas a gente não vê como Deus vê. E a gente precisa de um panorama dele sobre todas as situações. Quando Jesus quer fazer esses milagres fora, que é a questão do vinho novo e o odre velho, já ouviu falar da história do vinho novo? Que ele não derrama vinho novo e odre velho. Odre é o recipiente, é aquele que recebe o vinho novo. Se o odre estiver velho, ele não vai ter estrutura para suportar a preciosidade
do que está sendo recebido, que é novo do Senhor. Então o Senhor precisa primeiro transformar a nossa estrutura, que é velha, transformar a nossa plataforma para receber algo novo da parte dele. Ele primeiro reestrutura dentro, para depois derramar aquilo que só ele pode derramar dentro de nós. Amém? Isso é muito poderoso e eu amo isso. Olha, muito obrigada por você ter chegado até aqui. Eu te agradeço, foi isso. Essa experiência do Covid me ensinou muito e eu tenho certeza que se você estiver passando por qualquer problema, qualquer doença, se sua família estiver enfrentando essa doença também, que não tem sido fácil para algumas famílias, saiba que o Senhor tem um propósito nisso. Um propósito Ele tem. E eu te aconselho, em nome de Jesus, a parar tudo e ouvir o que Ele tem para falar para você sobre qual é esse propósito, o que Ele quer de você a partir dessa situação. Aqui você pode encontrar o que Ele tem para te falar, na palavra dEle, aqui, a palavra de Deus é essa. Para um pouco de pedir para pessoas falarem para você, para um pouco de falar da sua vida para as pessoas e começa a falar só para quem realmente importa nesse momento, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo da promessa. Chama o Espírito Santo, conversa com Ele e peça uma resposta. A palavra de Deus diz em Salmos, em vários versículos, que Ele responde ao nosso clamor. Então clame. Se Ele ainda não respondeu, é porque você ainda não clamou pela pessoa certa. Quero orar por você que está enfrentando alguma enfermidade, que está com algum enfermo na sua família. Em nome de Jesus, com a autoridade do sangue de Cristo derramado naquela cruz, eu declaro cura dentro da sua casa. Eu declaro propósitos restabelecidos dentro do seu lar. Eu declaro salvação, eu declaro milagres, eu declaro sinais e maravilhas da parte de Deus em nome de Jesus. Eu declaro também milagres interiores, milagres internos, transformação de mente, transformação de coração, renovo de fé, renovo de esperança, renovo de vida. Eu declaro espírito de vida em nome de Jesus dentro da sua casa. A sua casa agora que está passando por um ambiente de morte, todo espírito de morte agora eu repreendo em nome de Jesus. Aonde o Senhor está, aí há vida e vida em abundância. Eu declaro a vida de Jesus Cristo dentro do seu lar. Ele é poderoso para manifestar milagres que você nem imagina. Marcos 9, 23 diz, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo, creia. Se você crê, o Senhor fará coisas poderosas dentro da sua casa, dentro do seu coração, em todas as áreas da sua vida. Creia, é na sua fé que Ele quer trabalhar, é na sua confiança nele que Ele quer trabalhar. Esse mal não é para a morte, mas que se for, encontre com Ele, tenha um encontro verdadeiro com o Senhor, tenha um encontro que vai transformar a sua visão de vida, transformar a sua visão de comportamento, transformar a sua conduta, suas atitudes, porque no grande dia que você se encontrar com Ele, Ele vai querer ver tudo isso dentro de você. Vai ser necessária essa fé para que você contemple a grandiosidade desse nosso Deus. Então creia. Creia que Ele é o seu Senhor, creia que Ele é o seu Salvador, creia que Ele é capaz de fazer tudo aquilo que você nem imagina que é. A sua mente não é capaz de imaginar aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, Pai, eu oro te agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo ao Senhor por esse tempo, agradecendo ao Senhor pelo tempo de isolamento que eu tive, por todas as coisas que eu aprendi. Eu agradeço ao Senhor por ter protegido e guardado a minha família, porque ninguém pegou o vírus aqui em casa. Eu agradeço ao Senhor por todas as pessoas que vieram aqui, me ajudaram, pelos meus amigos que trouxeram alimentos para mim, pelas pessoas que oraram pela minha vida, pelas pessoas, ó Deus, que me mandavam mensagens
mensagens positivas, de fé, de esperança. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela médica que cuidou de mim, pela enfermeira, pelos meus pais também que cuidaram de mim, pelos meus filhos que ficaram o tempo todo guardados no Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, agradeço pelos sintomas leves que tive e creio, ó Deus, que o Senhor é poderoso de fazer o mesmo e muito mais na vida de quem está ouvindo esse vídeo, Pai. Que as pessoas não se sintam desamparadas, não se sintam sozinhas, mas que elas saibam que há um Deus presente, há um Deus conosco, há um Deus que é forte, que é poderoso, e há um Deus que quebra correntes, há um Deus que cura enfermos, há um Deus que faz milagres ainda hoje nessa terra, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro desse planeta, desse universo, desse lugar que a gente vive, Pai. Obrigada, Senhor. Se faz presente, Espírito Santo. Revela a essas pessoas o quão amadas elas são e o quão cuidadas pelo Senhor elas podem ser se elas crerem de todo o coração. Muito obrigada, Jesus. A honra é toda sua, porque é tudo sobre você. Em teu nome eu oro. Amém. Amém, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Orem por mim, viu? Amém? Beijão. Obrigada, Deus.